Você pode fazer a transmissão sem compartilhar, né? Depois você compartilha também. Fazer um teste. Já está aparecendo, não. Pessoal, bom dia, tudo bem? Devido à pandemia da coronavírus, nós não pudemos fazer a nossa audiência pública, como de costume presencial, né, na Câmara Municipal. Entretanto, nós não podemos deixar de fazer. Então, a sugestão do Tribunal de Contas foi que nós fizéssemos a nossa audiência pública online, para que todos vocês pudessem ter acesso. A audiência pública, ela é uma prestação de contas do Poder Executivo para a sociedade. E na audiência pública de hoje, nós vamos analisar o terceiro quadrimestre do ano de 2019 com o encerramento das contas do exercício de 2019. Você tem liberdade para fazer perguntas, você tem liberdade para mandar as suas dúvidas, que à medida do possível nós vamos responder. Eu sou o Dr. Leonardo, advogado do município. Aqui ao meu lado está o Sigmar, que é contador do município, e do outro lado o Rafael, que também é contador do município, tá bom? Então, como funciona a audiência pública? Nós vamos passar para vocês os dados do exercício, a arrecadação, nós vamos passar para vocês as metas fiscais e prestar conta de uma forma geral para a sociedade. Todos os dados que nós vamos demonstrar aqui, eles estão no portal da transparência da Prefeitura. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma conferência, basta entrar no site da Prefeitura e até o botão da transparência e lá você vai encontrar todos os relatórios, tá bom? Com a arrecadação, com as metas, com os resultados. Então, em relação à demonstração e avaliação do cumprimento de metas do terceiro quadrimestre do ano de 2019, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Federal 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, nós apresentamos os seguintes resultados para o terceiro quadrimestre de 2019. A receita realizada durante o exercício de 2019, tá bom? Isso aqui é a receita realizada de janeiro a dezembro de 2019, totalizou R$ 35.140.409,05. Então, durante o exercício de 2019, o Poder Executivo Municipal arrecadou R$ 35.140.409,05, tá bom? Em relação à previsão que nós tínhamos de arrecadação, que eram de R$ 42.135.894, houve um déficit de R$ 6.995.484,95. Então a nossa previsão era, em janeiro de 2019, de arrecadar R$ 42.135.894 e ao final do exercício em dezembro, arrecadou-se R$ 35.140.409. Então houve um déficit de arrecadação de R$ 6.995.484. O que significa isso? Que o município
ele deixou de arrecadar este valor de 6.995.000, tá? Então foram 6.995.000 abaixo da previsão inicial. Diante desse déficit de arrecadação, ou seja, o município arrecadou menos do que ele esperava arrecadar, no período foi apresentado um déficit negativo de R$ 794.716, que é a diferença total das despesas empenhadas, né? Então, R$ 35.935.125 com a receita arrecadada, tá bom? Então vejam só, o município tinha uma previsão de arrecadar 42, ele recebeu 35.140 e gastou 35.935, tá? Então, diante desta diferença, há um déficit, tá? Esse déficit de despesas empenhadas de R$ 794.716,36. Pessoal, vocês têm liberdade para fazer perguntas sobre esses valores e a gente está aqui para responder para vocês, tá bom? Então, diante disso, arrecadou-se 35.140, gastou-se 35.935. Esse foi o total de despesas empenhadas, tá bom? Mas do total das despesas empenhadas, as despesas que foram liquidadas, ou seja, aquelas que realmente ocorreram, aquelas que realmente foram concluídas dentro do exercício, somaram o valor de R$ 33.586.758. Ao final, sobrando um resultado positivo de R$ 1.553.650. Deixa eu explicar esse dado para vocês. Então, a previsão era de arrecadar 42.135, arrecadou 35.140, empenhou 35.935 e ao final liquidou as despesas que realmente foram liquidadas, 33.586. Então sobrou um resultado positivo para o município de 1.553.000. Tá? Qualquer dúvida sobre esse dado vocês podem mandar aí que a gente responde. Em relação à receita corrente líquida, o somatório foi de R$ 33.993.083,88. O que é essa receita corrente líquida? São as arrecadações do município descontadas as transferências correntes, tá? Receita corrente líquida, você pega a receita bruta do município e desconta as transferências correntes, tá bom? Diante dessa receita corrente líquida, é onde nós fazemos o cálculo do índice de pessoal, né? O famoso índice da folha de pagamento. E diante dessa receita corrente líquida de R$ 33.993.000, durante o exercício de 2019, foram gastos com o pessoal R$ 16.462.605,03. Isso representa que o índice da folha de pagamento, ou seja, o gasto com o pessoal durante o exercício de 2019, na média dos últimos 12 meses, ficou em 48,43% da receita corrente líquida, tá bom? Lembrando que os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal é 51,3% para que haja o primeiro alerta do Tribunal de Contas e o limite final é de 54%. Ou seja, o limite prudencial de 51,3%, o município de Paulicéia põe 48,43%, então dentro de uma média aceitável, e o limite máximo de 54% da receita corrente líquida. Alguma pergunta? Então, se o dinheiro não encaixa, se o dinheiro que você falou que foi. Tá, tem uma pergunta aqui do Diego de Oliveira, e ele está perguntando a respeito se o dinheiro está no caixa da prefeitura. Então, veja só, aqui nós estamos trabalhando com os números, tá? Aquilo que se arrecadou, aquilo que se empenhou e aquilo que se liquidou, tá bom? Lembra que eu expliquei que
no primeiro momento, tínhamos 35.995.000 e que, ao final, foram empenhados 35.935.794.000, significa que esses 794.000, apesar de eles não terem sido encerrados no exercício de 2019, eles passaram como restos a pagar para o exercício de 2020. Esse 1.553.000 de resultado positivo, ele não significa efetivamente dinheiro em caixa da prefeitura, tá bom? Mas ele significa que durante aquele exercício houve-se um superávit em relação à arrecadação e com o que se gastou, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido aí essa pergunta. Dando sequência à nossa explanação, veja só, o quadrimestre o terceiro quadrimestre, tá bom, que nós estamos levando em conta aqui, ele iniciou com um saldo de R$ 3.380.450, tá? Sendo que desses R$ 3.380.450, R$ 2.239.000, eles não foram processados. E aí, me ajuda técnica aí, fazendo favor. Não foi liquidado, né? Ah, tá. São restos a pagar. Entendi. São despesas que não foram liquidadas. Que isso vem desde o exercício de... Tá. Então, levando em conta os exercícios anteriores, tá bom? Da Prefeitura Municipal de Paulicéia, 16, 17, 18, 19. Então, ela vem trazendo um saldo não processado de R$ 3.380.000. Sendo que, ao final do exercício, tá bom? Esse processamento que era de R$ 3.380.000 baixou para R$ 2.239.000. Então significa que R$ 1.140.000 desses valores não processados foram processados até o final do quadrimestre. Qualquer coisa vocês me ajudam aí, tá bom? Desses valores foram pagos R$ 3.480.000 que foram processados e os não processados durante o exercício. Foram inscritos no período o valor de R$1.978.000. Então, o que aconteceu? Iniciou-se o exercício com 3.380.000. Terminou o exercício com 2.239.000. Desses 140 milhões, desse 1.140.000 foram processados. E 3.481.000 foi o saldo que ficou entre os valores processados e os valores não processados durante o exercício. Restando então um valor escrito para o período de R$ 1.978.000 que passou como restos a pagar para o próximo quadrimestre. Dando sequência então, desse R$ 1.871.879 que passou como restos a pagar para o próximo quadrimestre, 727.000 foram processados, tá? E R$ 1.148.680 ainda não foram processados. O que significa isso? Que essas obrigações, apesar de elas serem assumidas no quadrimestre de 2019, elas serão liquidadas durante os quadrimestres de 2020. Por quê? Você firma um contrato com uma empresa. Esse contrato ele é empenhado de forma global. Então, eu vou lá no posto de combustível e dentro do meu orçamento, eu faço uma previsão de que eu vou gastar 2 milhões de combustíveis, por exemplo, durante o exercício de 2020. Então eu já tenho que empenhar este contrato de forma global no meu exercício, tá? Não significa que eu gastei os 2 milhões em 2019, mas significa que durante o período do contrato, conforme eu for recebendo o combustível, eu vou liquidando esses pagamentos. Então vocês conseguiram entender? Esse 1.144.000
ele foi empenhado em 2019, entretanto o contrato ele vai estar em vigor em 2020. Então os pagamentos desse contrato, eles ocorrerão em 2020 e serão demonstrados para vocês no próximo quadrimestre, tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta ali. Não temos mais pergunta. Então, pessoal, eu quero agradecer vocês, tá bom? Esse vídeo vai ficar aí no Facebook disponível para vocês, vai ficar disponível no YouTube também. Eu quero agradecer a presença do Rafael, agradecer a presença do Sigmar. Qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato conosco, indo até a prefeitura, indo no portal da transparência, que nós vamos explicar para vocês toda essa audiência pública, tá bom? Um forte abraço e fiquem com Deus.